E aí, pessoal? Bom, nessa semana, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a correção de simulado. Então, essa semana a gente não tem nem continuidade de matéria, nem revisão de exercício. Essa semana nós vamos focar exclusivamente na correção de simulado para tirar aí possíveis dúvidas que vocês possam ter tido. Então, peguem aí o simulado de vocês para acompanhar a resolução das questões. Hoje nós vamos fazer aí a resolução das questões de álgebra do simulado. E a primeira delas é a número 46, que fala assim: existe uma regra prática de divisibilidade por 7, que a gente já falou sobre isso, com o seguinte procedimento: separa-se o último algarismo da direita, multiplica-se esse algarismo por 2 e tal resultado é subtraído do número que restou sem o algarismo à direita. Procede-se assim sucessivamente até se ficar com um número múltiplo de 7, mesmo que ele seja 0. E aí tem um exemplo para ilustrar isso aí, ficar mais fácil de entender. Seja A um algarismo no número A13.477.307. O valor de A para que esse número seja divisível por 7. Então, é encontrar o valor de A para que esse número todo seja divisível por 7. É aplicar a regra aí da divisibilidade por 7, então. O número citado é A 13.477.307, correto? Pela regra da divisibilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o último algarismo e multiplicar por 2, ou seja, 7 vezes 2, que dá 14. Aí esse 14 eu vou subtrair daqui do número sem contar o 7. O 7 eu vou excluir ele. Então o 14 eu vou colocar aqui, ó, embaixo do 30. O 7 não faz parte mais do número. Aí pega emprestado, 10 menos 4, 6, 2. Aliás, aqui muda o ponto, né? 7, 7, 4, 3, 1, A. Ó, é mesmo, é o 16. 16, gente. Contra a regra me avisou que é 16. Eu fazendo conta errada. 16. E aí muda os pontos de lugar aqui, né? Vou repetir o processo. Pegar o 6 agora. 6 vezes 2. 12. Aí vou subtrair do número aqui sem o 6. Então 12 menos. 2 menos 1 não faz. Aí aqui fica 6. E aqui 11. 11 menos 1, ou menos 2, 9, 6 menos 1, 5, desce 7, desce 4, desce 3, desce 1, desce o A. Vou até parar de colocar ponto aqui. Pego 9. 9 vezes 2, 18. Então, vou subtrair aqui. Tem que ficar embaixo do 15, porque o 9 não faz mais parte do número. 5 menos 4, 1. 7 menos 1, 6. 4, 3. Oh, Deus, hoje está difícil. Ah, credo. Vamos de novo. 6 e 15. 15, 7, 5, 4, 3, 1 e A. Agora pego 7 vezes 2, 14. Subtrai aqui, sem contar o 7. 1, 3, 3, 1, A. Deixa eu só jogar esse número aqui para o lado. A, 1331. Aí tem que pegar o 1. 1 vezes 2, 2. Vou subtrair aqui no 133, né? Não considero 1. 3 menos 2, 1. 3, 1. E A, pego 1 novamente, que é o último algarismo. 1 vezes 2, 2. Coloco aqui debaixo do 3 de novo. 3 menos o 2, 1. Desce o 1 e o A. 11. Pego 1 novamente. 1 vezes 2, 2. Aí agora eu tenho aqui 2 menos 1. Vou fazer até essa conta separada aqui, para a gente poder ilustrar isso aqui. É A1, né? Excluindo o último 1, e o 2. 1 não subtrai 2. Então aqui eu tenho que pegar emprestado do A, né?
Regra de pegar emprestado, vai ficar A menos 1, que eu não sei qual é o valor do A. E aqui vai ficar 11. 11 menos 2, 9. E aqui desceria o A menos 1. Gente, estou falando de múltiplos de 7. Qual o número na tabelinha do 7 que termina em 9? 49. É o único. Não tem nenhum outro na tabelinha do 7 que vai terminar em 9 com 2 algarismos. É 49. Ou seja, A menos 1 é igual a 4, né? Porque está aqui, ó, a casa das dezenas. Se A menos 1 é igual a 4, o A é igual a 5. Porque A menos 1 é igual a 4, então A é igual a 5. 5 é a nossa opção C, aí do gabarito. É uma questão que não é difícil, é uma questão longa, né? Enjoada de fazer. Tem que ficar fazendo esse monte de continha aqui, mas difícil ela não é. É aplicar a regra da divisibilidade por 7. E aí tem que ter o detalhe, né? De chegar aqui e lembrar que na hora que você associa com 49, não quer dizer que o A vale 4. O A menos 1 que vale 4. Então o A vai valer 5. Belezinha? Segunda questão de álgebra é a questão 47, que fala assim: sendo x um número real, tal que x é igual a essa expressão aqui, pode-se afirmar que, e aí tem as opções, determinar o valor de x. Determinar o valor de x nada mais é do que resolver essa expressão. Não tem nenhum mistério, não tem um caminho rápido, não tem nenhum segredo. É resolver a expressão mesmo. Então aqui eu tenho 1/5 dividido por, começando aqui pelo parênteses, né? 1 menos 0,8, R$1 menos 80 centavos, 0,2 menos 4/3 vezes. Vou fazer a transformação aqui, ó. 1/4 mais 0,25 na forma de fração é 1/4 também. Quer transformar a fração em decimal e fazer tudo em decimal? Pode, vai dar certo do mesmo jeito. Você pode trabalhar com fração ou com decimal. Eu trabalhei com fração porque as opções do gabarito estão na forma de fração. Então, né, eu já chego numa resposta que vai me direcionar para uma das opções. Então, aqui eu tenho 1/5 dividido por 0,2 na forma de fração. Deixa eu colocar aqui do ladinho. 0,2 na forma de fração é 2 décimos, correto? Que dá para simplificar por 2, que vai virar 1/5. Então, vou substituir o 0,2 por 1/5 ali. Então, dividido por 1/5. Menos 4/3 vezes 1/4 com mais 1/4, 2/4. 1/5 dividido por 1/5. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1 menos 4/3 vezes 2/4. Corto o 4 com o 4 para ficar mais fácil. Menos, então, 2/3. Aí aqui o que a gente faz? Tira o MMC. 3 dividido por 1 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3 vezes 2, 2. 3 menos 2 é igual a 1/3. Então, encontrei aí a resposta que é 1/3 positivo, correto? Então, agora o que a gente vai fazer aí? Analisar as opções para saber o que marcar. Na letra A fala assim, olha, x é maior do que menos 1/2 e menor do que 1/2. Meu x deu 1/3 positivo. Ele é maior do que menos 1/2? Sim, porque menos 1/2 é negativo. Positivo é sempre maior do que o negativo. Correto. 1/3 é menor do que 1/2? Sim, também. Você pegar uma coisa, pegar esse pincel, dividir ele em 3 pedaços, vão dar pedaços menores do que se você dividir ele ao meio. 2 partes iguais vão ser 2 partes maiores, correto? Então, 1/3 é menor do que 1/2. Então, a opção aí que a gente marca é a letra A, correto? A próxima questão de álgebra
é a questão 49, que fala assim: Pedro, em seu estágio, se deparou com a seguinte situação. No almoxerifado encontravam-se 20 caixas de lápis, cada caixa com 30 lápis. Ele precisava mandar 1/10 dessas caixas para o laboratório de matemática. Ao abrir as caixas que chegaram ao laboratório, o professor de matemática colocou 5/6 dos lápis sobre as mesas, guardando o restante dos lápis no armário. Nessas condições, podemos afirmar que o professor guardou no armário do laboratório um total de... Então, vamos voltar aí no problema, né? Eram 20 caixas de lápis, cada caixa com 30 lápis, ok? Pedro precisava mandar 1/10 das caixas, 1/10 das 20 caixas. Então, o primeiro eu preciso calcular esse 1/10 das 20 caixas. 1/10 de 20 é 20 vezes 1/10, ou 1/10 vezes 20, né? Corta 0 com 0 aqui, fica 2 sobre 1, que são 2 caixas. Gente, 2 caixas de lápis. Cada caixa tem 30 lápis. Se uma caixa tem 30 lápis, 2 caixas têm 60 lápis. Então, ele vai mandar para o laboratório 60 lápis. Esses 60 lápis vão chegar lá. Aí, o professor lá do laboratório, ele fez o quê? Ele pegou 5/6 dos lápis e colocou sobre a mesa. Então, vamos calcular 5/6 dos 60. 60 vezes 5/6. Dá para simplificar aqui também, né? Fica 10 e aqui fica 1. Então, eu tenho aqui 50 lápis. Ele colocou, então, 50 lápis sobre as mesas, guardando o restante no armário. Nessas condições, quantos lápis o professor guardou no armário aí? Ele tinha 60, colocou 50 em cima da mesa, 60 menos 50 igual a 10 lápis, né? Essa aqui também não estava difícil, não. Era só fazer aqui a conta, né, com a fração, trabalhar aí com o probleminha de parte de alguma coisa. 10 lápis é a nossa opção A aí do gabarito, beleza? Próxima questão de álgebra, 51. A 51 fala assim: no dia 31 de julho de 2001, 3 aviões foram vistos sobrevoando juntos certa cidade. Um dos aviões sobrevoaram essa cidade de 4 em 4 dias, o outro de 12 em 12 dias e o terceiro de 15 em 15 dias. O próximo dia, no ano de 2001, em que os aviões sobrevoaram juntos aquela cidade, foi o dia, e aí tem as opções. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu acho que eu já falei, que todas as vezes que vocês tiverem uma situação, um problema assim, que estiver falando que 2 aviões, 2 carros, 2 pessoas estão em determinado lugar juntos e aí daqui a quanto tempo que eles vão se encontrar de novo, ou então daqui a quanto tempo que eles vão sobrevoar junto à cidade, como o caso do avião, são problemas que você tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Todas as situações aí vão ter algumas variáveis, né? Vai mudar se é pessoa, se é carro, se é avião, aí vai dar uma velocidade, esse aqui dá tantos passos por hora, esse aqui está a tantos quilômetros por hora, mas de qualquer forma são situações que você vai precisar calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC. Essa questão aqui era só calcular o MMC dessas 3 coisas aí, desses 3 aviões. O primeiro avião, ele sobrevoa a cidade de 4 em 4 dias. O segundo é de 12 em 12 dias. E o terceiro, de 15 em 15 dias. Então, é tirar o mínimo múltiplo comum de 4, 12 e 15. 2, 6, 15. 2 de novo. 1, 3 e 15. 3, 1, 5. E 5, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Se eu estou falando de dias, 4 dias, 12 dias, 15 dias, 60 dias. Então, daqui a 60 dias, esses aviões vão sobrevoar a cidade juntos novamente. Eles passaram aí nessa cidade no dia 31
de julho. Dia 31 de julho eles passaram. 31 de julho, mais 60 dias. Aí o que eu tenho que pensar? Depois de julho vem agosto, né? Agosto também tem 31 dias. 60 menos os 31 dias de agosto, eu vou chegar em setembro, né? Porque eu tenho 60 dias. Sobraram quantos dias para setembro? 29. 29 com mais 31, 60. Então, que dia que esses aviões vão passar juntos lá? Dia 29 de setembro. A letra C aí do nosso gabarito. Beleza? Questão 55. A questão 55 fala assim, olha, considerem-se todas as divisões de números inteiros positivos por 17, cujo resto é igual ao quadrado do quociente. A soma dos quocientes dessas divisões é... Então, eu quero todas as divisões por 17. Então, qualquer número dividido por 17, todas as possíveis, tratando de números inteiros positivos, ok? Só que, qual que foi a condição aí? O resto, é o que fica aqui, tem que ser o quadrado do quociente. Vou chamar o quociente de Q, então o meu resto vai ser Q ao quadrado. É isso aqui que falou. Uma divisão por 17, onde o resto seja o quadrado do quociente. Quais são aí a soma dos quocientes nessa divisão? Gente, o que eu preciso pensar? Se eu estou fazendo uma divisão por 17, qual que é o maior resto que eu posso ter? Sim, se tratando de número inteiro positivo. 16. Então, eu estou trabalhando com os números inteiros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Números inteiros e positivos. Essas aqui, ó, são as possibilidades de resto. O resto de uma divisão por 17 é um desses números aqui. Só que o que falou? Que o meu quociente, ou aliás, o meu resto, ele tem que ser um quadrado do quociente. Desses números aqui, olha, de 1 até 16, quais deles são quadrados perfeitos? O 1, o 4, o 9 e o 16. São os únicos em que o resto vai ser um quociente ao quadrado. Se eu tiver aqui o quociente valendo 1, 1 ao quadrado, 1. Se eu tiver um quociente valendo 2, 2 ao quadrado, 4. Se eu tiver um quociente valendo 3, 3 ao quadrado, 9. Se eu tiver o quociente valendo 4, 4 ao quadrado, 16. Então, os únicos números aqui que dariam quadrados são esses 4 aqui, ó. 1, 4, 9 e 16. 1 é o quadrado de 1, 4 é o quadrado de 2, 9 é o quadrado de 3 e 16 é o quadrado de 4, correto? Então, esses aqui de cima seriam o resto e esse aqui de baixo, aliás, deixa eu colocar do lado de cá, o resto e o quociente. Seriam resto e quociente. Quer saber a soma dos quocientes? Então, é a soma disso aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Com mais 4, 10. 10 é a nossa opção C aí do gabarito. Próxima, questão 57. A questão 57 fala assim, olha, se x é igual a 10 elevado a menos 2, então isso aqui tudo é igual a, e aí tem as opções aí, né, utilizando o x como variável aí, como referência em função de x. Então, eu preciso resolver essa expressão aqui primeiro. O que eu vou fazer aqui? Olha, vou transformar isso aqui primeiro em frações, para ficar mais fácil. 0,1 ao cubo é 1/10 ao cubo.
vezes 0,001 ao quadrado é 1 milésimo ao quadrado, vezes 0,01, 1 centésimo, vezes 10 a menos 2, sobre 10 ao cubo. Já vou transformar aqui, porque eu vou transformar tudo em potência de 10. 100 é 10 ao quadrado, vezes 0,0001, 1 sobre 10.000. Eu comi algum expoente ou isso estava sem expoente mesmo? Não, é sem expoente, não tem nada aqui não. Então ficou assim, colocando todo mundo na forma de fração. Mas eu ainda tenho números diferentes, eu preciso transformar isso em tudo em base 10. Então vou transformar isso aqui em base 10, isso aqui em base 10, isso aqui em base 10. E também já vou inverter. Lembrando que quando a gente inverte, o meu expoente troca de sinal, correto? Então, deixa eu jogar aqui do lado. 1/10 elevado ao cubo fica 10 elevado a menos 3, correto? Invertir fica negativo. 1 milésimo. Eu quero transformar 1000 em 10. 1000 é 10 elevado ao cubo, correto? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então ficaria 1/10 ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então ficaria 1/10 ao cubo elevado ao quadrado, que ficaria 1/10 elevado à sexta potência. Invertendo, ficaria 10 elevado a menos 6, correto? 1 centésimo. 100 é 10 elevado ao quadrado. Na hora que eu inverto, 10 elevado a menos 2, vezes o 10 elevado a menos 2 que já está aqui. Sobre, deixa eu aumentar esse 2 aqui que ele ficou pequenininho. Senão fica ruim para vocês enxergarem. 10 ao cubo embaixo, vezes 10 ao quadrado, que eu já coloquei, vezes 10.000. 10.000 é 10 elevado à quarta potência. Na hora que eu inverter, 10 elevado a menos 4. Então ficou assim. Agora eu tenho só potência de 10. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Menos 3, menos 6, menos 4 e menos 4. Menos 3 com... menos 2 e menos 2. Menos 3 com menos 6, menos 9. Menos 9 com menos 2, menos 11. Menos 11 com menos 2, menos 13. Eu escrevo 17. Menos 13. Embaixo, a mesma coisa. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. 5 menos 4, que o 4 é negativo. 5 menos 4, 1. Né? Ou não escrevo nada, porque é 1. Divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 13, menos 1. Menos 13 com menos 1, menos 14. Então eu encontrei que a minha expressão é 10 elevado a menos 14. Agora eu preciso dar uma resposta para essa expressão aqui em função de x. Lembrando que x é igual a 10 elevado a menos 2, né? Que já estava ali no enunciado do problema. Como é que eu transformo 14 em menos 2, em alguma conta com menos 2? Como ele está em expoente, eu vou fatorar isso aí. 14 para ter 2 é 2 vezes 7, né? Então eu vou colocar isso aqui, ó, dessa forma aqui, olha. 10 elevado a menos 2, né? Que é o x. 14 e menos 2, sobra 7 aqui fora, né? Porque 7 vezes 2, 14. Menos 2 vezes 7, menos 14. Isso aqui não é x? Então eu posso dizer que é x, no lugar disso aqui, elevado à sétima potência, substituindo isso pelo x. X elevado a 7 é a opção B do gabarito.
Beleza? A próxima aqui é a questão, ó, coloquei 28, gente, coloquei o número errado, pensa bem. É questão 58 e eu coloquei 28. Me ajudem. Questão 58. Ela fala assim: deseja-se acondicionar, guardar 2.004 bolas de tênis em caixas de mesma capacidade, de modo que cada caixa contenha o número de bolas determinado por sua capacidade. Dispõe-se de vários tipos de caixa, desde o tipo com capacidade para apenas uma bola, até o tipo com capacidade para todas as bolas, as 2.004. Nessas condições, o número de todos os possíveis tipos de caixa para acondicionar as 2.004 bolas é. Então eu quero saber quantas caixas, né, eu vou conseguir ter aí, o máximo, para poder colocar essas bolas aí de formas diferentes. O que eu preciso calcular então? O número de divisores de 2004. Para eu calcular o número de divisores de 2004, isso a gente já viu também, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar esse número. Então eu tenho 2004 e eu vou fatorar ele, decompor ele em primo. 2.002, 501, 3, que dá 167. 167 é primo. Então, 167, 1. Então, como é que ficou a decomposição aqui do meu número? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 167. Uma vez que eu decompus esse número, eu vou aplicar a regra lá para poder calcular o número de numeradores. O que eu faço? Eu pego os expoentes. Quais são os expoentes? 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. O que eu faço com esses expoentes? Eu adiciono 1 em cada expoente. Então, 2 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. Adicionei 1 nos 3 expoentes aqui, ó, 2 e 1. E agora eu vou multiplicar os resultados. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2 vezes 2, 12. 12 é a letra A do nosso gabarito. Questão 59. O valor da expressão então é calcular o valor dessa expressão aqui. Gente, resolver a expressão numérica também, como eu já falei para vocês, não vai ter segredo. Qual que é o detalhe aqui, né? É transformar as dízimas em frações e tomar muito cuidado com as simplificações. Você pode escolher não simplificar, mas aí você vai chegar num resultado bem grande no final, para depois você ter que ir simplificando, simplificando, simplificando e simplificando, até você chegar numa coisa possível. Lembrando que quando você estiver fazendo a prova, você não tem calculadora, então você vai ter que fazer isso tudo na mão. Ou então você pode ir simplificando durante o processo. Só que você tem que tomar cuidado para você não simplificar alguma coisa errada ou no meio da simplificação você se embolar aí. Esse que é o detalhe chato dessa expressão aqui, são as simplificações. Eu vou até pegar minha cola aqui, porque é tanta simplificação que eu até me perco se eu for fazer esse trem de novo. Toda vez, eu já fiz esse trem aqui acho que umas 3 vezes. Toda vez que eu faço, gente, eu sempre me perco em alguma simplificação e chego lá no final e falo assim, uai, não deu um trem errado aqui. Aí eu volto, achei. Sempre tem um erro. Então já vou fazer aqui direto que eu não sou besta, né? Então, aqui ó, 37 terços vezes. E aqui eu só simplifiquei, né? Eu simplifiquei a simplificação. Tem uma dízima aí, só que as dízimas estão com período repetido para vocês identificarem. Eu já coloquei elas aqui de forma mais curta, só para encurtar meu espaço. Então aqui é uma dízima, 0,243. Então é 243 sobre. É uma dízima simples, com 3 algarismos no período, então
999, dividido por 1,8 na forma de fração, 18 sobre 10, mais uma outra dízima periódica simples, então 65 sobre 2 algarismos, 99, vezes 6,6 é 66 sobre 10, correto? Isso tudo sobre 11 oitavos vezes 1,35, dízima periódica. Dízima periódica composta agora, né? Então, com parte inteira. Então, é 135 menos a parte que não repete, que no caso é o 1. Sobre essa dízima periódica aqui, ela não tem anteperíodo aqui depois da vírgula. Então, eu tenho 2 algarismos de período, 99. Eu não coloco zero para a parte inteira não, tá? Eu só colocaria zero se tivesse alguma coisa aqui, ó, antes do meu período. Então, sobre 99 só. Menos, tem um parênteses aqui, 0,38, 38 sobre 99. Essa questão aqui como um quadro fenomenal, porque é uma expressão gigantesca. Então, eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Começar a simplificar essa palhaçada aqui. Aqui, eu consigo dividir por 27, essa fração aqui. Não precisa dividir por 27 no seco, não, você na hora da prova, mas divide por 3, né, regra de divisibilidade, divide por 9, regra de divisibilidade, aí depois você descobre que dá para chegar no 27. Simplifica aí por etapas que você chega lá, mas aqui 27 direto. 18 e 10, a gente divide por 2. 65 e 99 não simplifica. 66 e 10 por 2 também. 11 e 8 não simplifica. Aqui eu ainda tenho que terminar. 38 e 99 também não simplifica. Então, como é que ficou isso aqui? Vira para cá. 37 terços vezes 243 e 999 dividido por 27 dá 9,37 avos. Dividido por 18 décimos simplificado por 2, 9 quintos. Mais 65, 99 avos, vezes 33 quintos. Correto? Fazendo nada errado não, né? Não. 11 oitavos vezes 135 menos 1, 134. 99 avos. Menos 38, 99 avos. 37 terços vezes divisão de fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda, não é verdade? Então, vai ficar 9,37 avos vezes 5 nonos. 9 aqui em cima, 9 aqui embaixo, está multiplicando, eu posso cortar para reduzir uma coisa para a gente. 65 e 5 dá para simplificar por 5. Então, aqui dá para cortar, vai ficar 1. 65 dividido por 5 vai dar 1, aí sobra 15, que dá 13. 99 e 33 também dá para simplificar por 33, né? 1 e aqui dá 3. Então ficou 13 vezes 1 e 3 vezes 1, ou seja, 13 sobre 3. 11 oitavos vezes 134,99 avos menos 38,99 avos. Subtração com denominador igual. É só subtrair o numerador, né? Então vai ficar aqui 99 no denominador. 134 menos 38, 96, não é? Deixa eu conferir. É 96.
Então, chegamos nisso aqui. Vou ter que apagar o quadro. Falei com vocês que ela era grande. Então, cheguei nisso aqui, vou apagar do lado de cá, para a gente poder continuar. Então, apaguei ali. Aí, como é que vai ficar? 37 terços vezes. Aqui eu cortei, né, o 9 com 9, vai ficar 5 sobre 37. E já posso eliminar o parêntese, porque sobrou uma fração só. Mais 13 terços. Sobre. Embaixo ali, ó, ficou 11,99. 11,99 dá para simplificar, né, gente? Aqui fica 1, 99 fica 9. 8,96 também dá para simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 12. Então, ficou 1 vezes 12, 12. 1 vezes 9, 9. Então, ficou 12 nonos, que ainda vai dar para simplificar, né? 37 em cima, 37 embaixo, corta. Então, ficou 5 terços mais 13 terços sobre. Simplificando aqui por 3, o que eu tenho? 4 terços. 5 terços mais 13 terços, denominador igual, é só somar. 5 com mais 13, 18 terços. Dividido por 4 terços. Divisão de fração, copia a primeira, inverte a segunda. Então fica... Aliás, deixa eu escrever aqui em cima, porque senão vai me embolar ali. 18 terços vezes 3 quartos. Corto 3 com 3, 18 sobre 4. A minha resposta não está na forma de fração, a minha resposta está em decimal. Então aqui você tem que dividir. 18 dividido por 4 igual a 4,5. 4,5, deixa eu ver se eu coloquei aqui no caderno, é a letra D aí do nosso gabarito. E a última questão de álgebra do simulado, que é a 60. Ela fala assim, olha, em uma empresa com 33 funcionários, 22 são fluentes em italiano, 14 são fluentes em alemão, 27 são fluentes em francês. Sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas e que no total 18 desses funcionários são fluentes em exatamente 2 dessas línguas. O número de funcionários nessa empresa que são fluentes nessas 3 línguas é... Então, a gente já trabalhou isso, né, conjuntos numéricos. Eu sempre falo para vocês começarem pela interseção, mas nesse caso não tem uma interseção, não tem valor para colocar aqui dentro. Então, eu vou trabalhar com letras. Eu vou chamar aqui dentro de A, aqui de B, C e D. A letra que você quiser trabalhar vai dar tudo certo do mesmo jeito. O que que falou? Falou que são 22 fluentes em italiano. Então, tem que ter 22 aqui dentro desse círculo. Eu já coloquei A, B e C, que são números. Então, concordem comigo que aqui tem que ter 22. Olha, vou trocar de cor. Aqui nesse círculo do italiano, tem que ter 22 menos isso aqui que já apareceu, o A, o B e o C, que eles não estão dentro do círculo do italiano. Então, menos A, menos B, menos C, porque eles não podem aparecer 2 vezes, né? Então, aqui é o 22 menos isso aqui. São 14 fluentes em francês. Aliás, em alemão, perdão. 14 são fluentes em alemão. No círculo do alemão, eu tenho o A, o C e o D. Então, aqui embaixo vai ser 14 menos A, menos o C e menos o D. Correto? E no círculo do francês, lá, olha, são 27 fluentes em francês. Então, aqui eu tenho que ter os 27 menos o A, o B e o D, que já apareceu. O A, opa, não é multiplicação, é menos. Menos o B, menos o D. Então, ficou desse jeito aqui o meu conjunto. As letras que eu não conheço, 22 menos ABC, 14 menos ACD e 27 menos ABD.
Eles me deram uma outra informação, vou colocar ela aqui, eles me deram duas informações importantes. Primeira delas, que são exatamente 18 funcionários fluentes em duas línguas. Quem é fluente em duas línguas? O B, o C e o D. Então, a soma de B mais C mais D é igual a 18. Essas três coisas juntas vai ser igual a 18. E falou também que todo mundo fala uma dessas línguas aqui. Não tem nenhum funcionário dessa empresa que não saiba falar pelo menos uma das três. Então, a soma de tudo isso que está aqui dentro é igual ao total de funcionários, que é 33. Então, é isso que eu vou representar aqui. Eu vou usar até as mesmas cores para ficar bem ilustrativo aqui o nosso esquema. Eu tenho que somar tudo, correto? Então, vou começar ali ó, pelo verde. 22 menos A menos B menos C. Mais, que eu tenho que somar tudo. B mais A mais C. Mais, agora, pegar o roxo ali, ó. 27 menos A menos B menos D. Tá ligado que não vai caber tudo aqui, né? Já tô vendo isso. Mais, o que está faltando do laranja? Tá faltando D ainda do laranja. Mais D. Mais, agora falta o azul. 14 menos A menos C menos D. Falei que não ia caber. Tudo isso aqui tem que ser igual a 33, tá? Na próxima linha eu vou colocar o 33 que eu vou conseguir dar uma reduzida. Mas isso aqui tudo é igual a 33. Gente, olha só. Eu tenho... Sobrou alguma outra cor? Sobrou preto, que eu não usei ainda. A negativo, A positivo. Eu posso cortar. B negativo, B positivo. Eu posso cortar. C negativo, C positivo. Também posso cortar aqui. D negativo e D positivo. Eu posso cortar. Então, eu vou conseguir cortar isso aqui para dar uma reduzida. O resto eu não vou conseguir cortar, não. Então, 22 mais 27 aqui da frente, mais 14, só reorganizando, menos A, menos B, menos A de novo, menos C e menos D. Isso tudo, como eu falei, é igual a 33. Foi isso que sobrou ali da linha de cima. Ó. 22, 27, AB, 14, A, C e D. Tá todo mundo aqui, correto? Vamos somar agora? O que der para somar, né? 22 com mais 27 com mais 14 é igual a 49. 49 mais 14 igual a 63. 63. Esse A aqui, ó, eu posso juntar com esse A de cá, né? É tudo A. Então, fica menos 2A. Menos B, menos C, menos D. Igual a 33. Eu coloco só o 3, o outro 3 eu comi ele. 33. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma manipuladinha básica aqui para eu ter o que eu quero. 63 menos 2A menos 1 vezes. Eu vou jogar esse 1 para fora só para mim ter o seguinte. Menos B dividido por menos 1, B. Menos C dividido por menos 1, C. Menos D dividido por menos 1, D. Igual a 33. Eu não sei que B mais C mais D é igual a 18. É isso que eu tenho aqui, ó, B mais C mais D. Então, eu vou substituir. Vou trocar isso aqui por 18. Então, vai ficar 63 menos 2A menos 1 vezes 18. É igual a 33, correto? Menos 2A é igual a 33. O 63 passa para o outro lado. Menos 63. Menos 1 vezes 18, menos 18.
passa para o outro lado, mais 18. Menos 2A é igual a 33 menos 63, menos 30. Menos 30 mais 18, menos 12. Multiplica por menos 1, né? Porque a letra está negativa. 2A, deixa eu escrever aqui no cantinho. 2A igual a 12. Se 2A é igual a 12, o A é igual a 12 dividido por 2, o A é igual a 6. Eu encontrei o valor de A. O que é A mesmo aqui no meu conjunto? São as pessoas que falam os 3 idiomas. A pergunta é, quantas pessoas são fluentes nas 3 línguas? A igual a 6. Então, são 6 pessoas que falam os 3 idiomas. 6 é a letra D aí do nosso gabarito. Beleza? Então, encerramos aqui a aula de álgebra dessa semana com a correção do simulado. Semana que vem a gente volta com o nosso conteúdo.